Hoje tomei coragem para tocar em outro tema profundo, o aborto e a maternidade. Não pretendo me aprofundar aqui em bibliografia, mas compartilhar um incômodo, um desconforto que acredito não costuma ser debatido, pelo menos não sob esta perspectiva. Olá, me chamo Vanessa Patilla, autora do livro Niara, o primeiro dia de aula. Te convido a me acompanhar numa reflexão sobre a transição da mulher para a maternidade e o que pode estar por trás da crescente rejeição à maternidade e da explosão no número de abortos. Quero começar me colocando numa posição vulnerável. Este é um tema muito mais visceral do que teórico. Antes de ser mãe, passei minha juventude oscilando entre o desejo de ter filhos e a vontade de investir na carreira, viajar o mundo, viver livre. Quando eu emocionalmente desistia da ideia de ser mãe, era quase sempre por não ter encontrado alguém com quem dividir esse sonho. Nessas fases de solidão e frustração, eu recorria a um discurso bastante feminista, de independência e autossuficiência, um discurso que no fundo mascarava um ressentimento, uma certa amargura por não ter vivido relações amorosas saudáveis ou significativas. Na maior parte do tempo, porém, eu reconhecia que eu ainda queria ser mãe, e quando essa hora chegou com a pessoa certa, eu não tinha dúvidas de que ter filhos era parte do plano e rápido, já que meu relógio biológico não me permitia esperar demais. Meu filho nasceu quando eu parecia estar totalmente certa de que essa era a minha missão e de que eu já havia aproveitado muito da tal liberdade que o mundo oferece, a ponto de saber que aquilo era fugaz e solitário. Mesmo assim, com 38 anos, sempre acostumada a ter as coisas do meu jeito, no meu tempo e com total mobilidade, ao me ver totalmente imóvel no final da gravidez, dependente e após o nascimento, entregue às necessidades de um recém-nascido que literalmente ficou grudado em mim por pelo menos um ano, entrei em contato com sentimentos ambivalentes que quase me enlouqueceram. Eu era um mix de uma mãe que queria de toda maneira satisfazer todas as necessidades daquele bebê e ao mesmo tempo a mulher que queria voltar no passado e sentir o conforto da vida anterior. Ao mesmo tempo que eu não deixava ninguém tocar no meu pequeno por medo de ele sentir minha falta, também chorava porque queria conseguir deitar e dormir. Falando com amigas e parentes, eu não senti que eu podia compartilhar essa angústia abertamente. Reclamar da maternidade parecia um pecado mortal, uma ingratidão, uma fraqueza. Acho que, com poucas exceções, a maioria das pessoas perguntavam do bebê. E obviamente eu deveria estar bem depois de ter dado à luz a um filho saudável e com um choro tão estridente. Ninguém me disse que o nascimento do meu filho poderia trazer à tona minhas sombras, minhas dores mais antigas, que eu viveria um luto pela Vanessa de antes que morreu para dar lugar à mãe, uma identidade que nunca mais me deixaria, eu sempre serei mãe. Ninguém me avisou que esse luto é tão natural quanto o primeiro trimestre de desenvolvimento do bebê. E eu não sabia. Eu acreditei quando dizia, depois dos 3 meses melhora, ou dos 6. Mas aí vinham os refluxos, a pega errada, as cólicas, o sono interrompido a cada hora, os dentinhos, o engatinhar, o desmame, o desfraude, os saltos de desenvolvimento que mudavam tudo de novo. Vieram as sonecas com hora marcada, os anos sem refeições quentinhas, o medo constante de morrer e deixá-lo desamparado. Nada me preparou para a intensidade dessa jornada. Achei sim que seria difícil, mas esperava uma linha ascendente, linear, uma curva suave? Não é. Por que não falamos sobre isso? Na era digital de redes sociais, os algoritmos para um adolescente ou jovem adulto trazem pornografia e lixos mentais o tempo todo. Não se fala de maternidade. As escolas hoje se preocupam em sexualizar as crianças, em mostrar métodos contraceptivos, mas não falam da gravidez e da maternidade. Por quê? Certamente porque eles encontraram a solução mágica para livrar os jovens dessa responsabilidade: o aborto. E os abortistas vieram com a cartilha pronta. Num contexto tão materialista como o que vivemos hoje, parece fácil brincar com a semântica da palavra feto ou embrião e despir essas palavras de qualquer significado. Você vai ouvir definições cruéis de feto ou mesmo de bebê da boca de jovens como esses, ou até senhoras. If there is a 3-week-old in utero, I mean, it's still leeching off of the mother's resources, so I'm not sure entirely how much of its own being it is. well, again, what species is the being when it's at 6 weeks?
To me, I believe that it's a clump of cells. No, I understand. It's a zygote. No. We know deep down it's wrong to murder a baby. You're not murdering a baby. It's Okay. not a baby. Okay, well let's play this out. What is it then? It is an embryo, which is not a baby. Well, okay, so it's a fertilized embryo. Correct, which right. is not a baby. So at what point does it become a baby? When it is born. An dead abortion baby. is an And so I actual think medical in the- procedure to remove tissue from your body so that you are What kind not of tissue is being removed in an abortion? fetal tissue Of what? Of what? Of a what? of a fetus. Of a fetus. And what is a fetus? What A is fetus could grow to be a live birth. So is a Could. fetus alive? Not necessarily. If the fetus is dead, why do you have to have an abortion? So my bodily autonomy is the paramount, is the most important thing. And to say women's bodily autonomy should be sacrificed for a hypothetical baby, a hypothetical child, because a pregnancy, that is not a child, it's a baby, it's a fetus, and it's an embryo. Eles vão dizer que esse feto não é nem um ser humano ainda. Não é considerado uma pessoa antes de nascer porque é pequeno demais, não tem consciência de nada. O ambiente é aquele saco cheio de água e dependente totalmente da mãe. Por esses motivos, um feto não é um ser humano que mereça qualquer direito à vida se a mãe não quiser. Eles dizem que o que prevalece é a autonomia do corpo da mãe. Odeio essa frase, meu corpo, minhas regras. E ela só me incomoda tanto porque essas mesmas mulheres que dizem isso se submetem a coisas inimagináveis em nome dessa autonomia. Mas falei bastante sobre isso no vídeo sobre revolução sexual. Se não assistiu ainda, depois daqui vai lá e confira meu desabafo sobre isso. Fui então buscar na filosofia e biologia algo para tentar entender quais seriam as reais definições. O que determina uma pessoa? O que te faz como ser humano merecer fazer parte da comunidade moral com direito à vida? O feto é uma pessoa? Se deixarmos os biólogos responderem a esta pergunta, um embriologista diria que, no momento da fecundação, aquele zigoto é um ser humano com vida. Aquele emaranhado de células que em poucas horas se multiplica tem um DNA humano único, com todo o potencial que formou eu e você. Já um bioeticista argumentaria que só se adquire valor moral após a formação do sistema nervoso ou após a viabilidade fora do útero. Enquanto os legisladores da Austrália e Reino Unido entendem que o feto até o nascimento não tem direito à vida se a mulher que está gestando esse bebê assim decidir. Se eu não soubesse de nada disso, e olhasse para este feto, que definição eu daria? Olhem para este feto. Ele tem 24 semanas, ele deve medir uns 32 centímetros da cabeça até o calcanhar e pode pesar cerca de 670 gramas. Ele já realiza movimentos respiratórios com o líquido amniótico simulando a respiração. Ele ouve sons externos, os batimentos cardíacos da mãe, até os ruídos digestivos. A mulher que está gestando este bebê já deve sentir uns chutes e soluços. Ele já é capaz de chupar o polegar. A partir desse estágio, ele já pode começar até a sentir dor. Para quem considera que este feto não é uma pessoa e não necessariamente mereça viver, poderia, na Austrália ou no Reino Unido, interromper a gravidez. Duas possíveis formas são oferecidas a depender da situação. Um procedimento medicamentoso constituído de duas fases. A primeira fase é um comprimido que desfaz o revestimento do útero, impedindo que ele forneça nutrientes e oxigênio ao bebê. E em seguida uma segunda pílula que causa o aborto espontâneo e expulsa o bebê. Às vezes o bebê sobrevive por algumas horas fora do útero, mas morre quando é muito pequeno. Se o bebê for mais velho e sobreviver ainda dentro do útero da mãe, eles realizam um procedimento chamado feticídio ou assistolia fetal, que consiste numa injeção de cloreto de potássio no coração do bebê para que ele não saia vivo. Segundo especialistas, esse bebê sentirá as dores de uma parada cardíaca. A outra opção é cirúrgica. Quando o feto é mais novo que 14 semanas, eles fazem a vácuo. Quando passa dessa fase, é preciso fazer a dilatação ou evacuação, que consiste num desmembramento do corpinho do bebê. Pasmem, cerca de 9.000 dilatações são feitas por ano no Reino Unido. Aquele feto de 24 semanas, se precisasse ser retirado da barriga da mãe e pudesse viver, poderia ser como a Victoria.
nascida 2 dias depois de completar 24 semanas. Depois de diversas cirurgias e tratamentos especiais, aqui está ela. Eu não quero falar sobre descriminalizar ou legalizar ou não o aborto, isso é um dilema moral que somente uma esfera maior de autoridade poderá gerenciar. O que eu quero aqui é tocar na nossa essência, como em sociedade estamos enquadrando este tema, porque acredito que quando disseminamos conhecimento, colocamos nossa mente num lugar de conflito, que é sim desconfortável, mas expandimos assim nossa consciência. Me sinto realmente fatigada dos clichês vazios que as pessoas repetem o tempo todo sem buscar o significado. Estou horrorizada com a banalização do aborto que tem matado milhares de bebês e acredito realmente que o feminismo liberal tenha relação direta com este fator. Queria muito entender o racional por trás disso. It's a baby that's flying. Look at that baby that's saying you're celebrating death. You're celebrating death. That's a very poor argument. That's a very poor argument. Who do you think we should kill? What? Who do you think we should kill? More children. I think we should have more children deaths. Why do you think we should have more children? Too many of them. There's too many of them? Too many of them. Let's back this up. So do I you think have that a there's Bill Maher position? overpopulation. Há alguns anos atrás, eu li este livro que mexeu muito comigo. Mães Arrependidas, de Orna Donath. Orna é uma feminista israelense e fez um estudo com mulheres de Israel, mulheres que se dizem arrependidas de ter tido filhos. São mulheres de diferentes perfis e idades, algumas até já são avós. A autora transcreve as falas dessas mulheres que dizem que a maternidade é algo supérfluo, desnecessário e que se elas pudessem, voltariam no tempo e seriam mãe de ninguém. Acho interessante a autora adotar essa expressão mãe de ninguém, como se não fosse possível desvincular a figura da mulher ao papel de mãe, o que eu concordo plenamente, ao contrário dos esforços incansáveis de convencer-nos de que a mulher mãe seja substituível e que até trans podem engravidar e que um útero artificial poderia substituir a mulher. Eu ainda acredito que somos insubstituíveis, mas para a Orna reconhecer isso me surpreendeu um pouco. Segundo ela, assim como a grande maioria das feministas, foi-nos imposto um código moral que condena a interrupção da gravidez e força a mulher a lidar com esse peso insuportável da maternidade. Neste livro, ela retrata a maternidade pela perspectiva dessas mulheres como um campo de concentração. Ainda que muitas delas tenham executado sua missão de criar seres humanos, elas diziam ter fingido afeto ou disposição o tempo todo. E tem aquelas que simplesmente deixaram esses filhos para trás e foram viver a tal liberdade que tanto lhes fazia falta. O nível de desprezo pela maternidade é bem representado por uma mãe de 2 filhos com idades entre 1 e 5 anos que disse: ainda hoje, quando eles estão com 3 e 5 anos, se o gênio da lâmpada viesse e me perguntasse: deseja que eu os faça desaparecer como se nada tivesse acontecido? Eu responderia que sim, sem hesitar. Lendo essas passagens, parei para pensar na minha experiência com a maternidade, como compartilhei brevemente no início da minha fala. E revisitando esses momentos, me lembro de ter concluído que a ambivalência tinha origem nas minhas expectativas idealizadas, nas crenças que eu alimentei com o passar dos anos e no cansaço real inegável. Toda mãe que cuida dos seus filhos reconhece isso. Porém, quando vejo que uma mãe não seja capaz de superar essa ambivalência em momento algum, sinto uma angústia. E tentando justificar todo esse ressentimento nessas mulheres, fiquei buscando o que havia em comum em todas elas. Minha intuição e experiência diz que todas ansiavam por essa ilusão da liberdade. Parece que a saga da humanidade no cenário atual é a busca pelo prazer imediato e a tal liberdade, a liberdade sexual irrestrita, a liberdade de estilo de vida e de consumo, a liberdade de identidade, a liberdade corporal, a liberdade tecnológica, a liberdade de pensamento desconectado da verdade, o relativismo. Arrisco dizer, então, que o aborto surja desse mesmo lugar. Muita gente diz: mas por que não fugir da responsabilidade? Afinal, a gravidez é pesada, criar filhos exige sacrifício, exige tempo, exige alma. Mas é justamente aí que está o ponto. Quando você foge da responsabilidade, você também perde o sentido da sua vida. O significado profundo da existência está muitas vezes no que fazemos pelos outros, pelo parceiro, pelos filhos, pelos pais, pelos amigos. O que dignifica a mulher é justamente essa entrega, esse compromisso,
isso. E quando isso desaparece, sobra o quê? Tudo está se tornando cada vez mais material e breve. Percebe o quanto nos desumanizamos e elegemos governos que corroboram isso, que querem poupar-nos de lidar com nossas responsabilidades, como se o aborto fosse a cura para uma mulher que por motivos psicossociais, financeiros ou trauma não quer esse filho. Se a vida é uma opressora, matar é o quê? Please help her to listen. Don't let her Help her to listen. No, don't do it. Daddy, don't kill our baby. Daddy. Oh my gosh. They don't. It's not right. It isn't right. I'm such a good dad. I know, honey. I took care of her kids too, and the guy that she's let back in her life doesn't even take care of his own kids. Yeah, he raised that guy's kid. No matter what happens, Siler, you've done the right thing, man. Quantas vezes você, mulher, terá que mentir para si mesma de que o que você tirou do seu corpo não era uma vida? Por quanto tempo tiveram que mentir para você a ponto de tornar essa mentira uma verdade? Por que estamos negando nossa natureza? A natureza que faz com que a mulher grávida em conexão com este feto se abra para parir. A natureza que faz com que hormônios sejam produzidos pela mãe para regular as emoções desse bebê. A natureza que faz com que a mulher produza o único alimento necessário para a sobrevivência desse bebê por meses. E o faça de forma customizada para suprir todas as necessidades dessa criança. A natureza que faz com que esse bebê reconheça imediatamente o cheiro da mãe ao nascer e consiga rastrear o caminho do peito. Essa mesma natureza que faz com que a mulher, mesmo em processo de luto, durante essa transição para a maternidade, tenha tudo o que seu filho precisa e entre em simbiose com esse ser. Parece que há tempos estamos nos desconectando disso. Por falta de tato, talvez. Reconheço que nossos ancestrais não nos davam a opção. Não podíamos escolher entre ser ou não ser mãe, ou em qual ordem as coisas aconteceriam na nossa vida. Não tínhamos espaço para expressar nossas ambivalências e parece que isso ainda acontece em muitas culturas como a do Brasil, onde ainda se espera que a mãe que acabou de parir tenha um quarto de hospital decorado para visitas e esteja sorrindo e fotogênica dando lembrancinhas para os convidados, ao invés de estar pele a pele com seu recém-nascido, processando essa transição mais relevante da sua vida. E como dito anteriormente, não somos preparadas para o que vem depois que o bebê nasce. O que ouvimos é algo equivalente a engole o choro e finge estar plena. Você irá traumatizar seu filho se demonstrar qualquer tristeza. Vou abrir um parêntese aqui para todas as mães que não sentiram nenhum conflito emocional com o nascimento dos filhos e que tiveram apoio genuíno da família ou que ainda tiveram filhos anjos que dormiam a noite toda e não choravam por nada. Vocês são umas abençoadas, mas tenham compaixão, pois vocês não são a maioria até onde eu sei. Voltando ao ponto sobre ser acolhida e estar ciente da realidade, pergunto, será que estamos reagindo a esta repressão? E sentir-se reprimido como sociedade fez com que hoje rejeitássemos tudo que envolve a maternidade? Porque ouvindo a fala desses jovens de hoje, sinto que o pêndulo foi para um outro extremo. Ah, meus jovens, se eu pudesse ensinar algo a vocês, diria que mesmo que eu advogue que deveríamos falar mais realisticamente sobre o tema, ainda assim vocês não saberiam nada sobre maternidade. Se soubessem o mínimo, levariam o sexo mais a sério e tornariam sagrada a vida a partir da fecundação. Coragem não é, como as feministas dizem, mostrar os peitos e lutar pela liberdade e autonomia do corpo. Coragem é entrar nesse universo desconhecido, um portal de total mistério que a maternidade representa. Uma outra dimensão que é acrescentada na sua vida e que de outra forma jamais existiria. Coragem é lidar com toda a ambivalência, com bom grado e disposição para construir essa relação de amor com um ser humano e aprender a não esperar retorno. É uma jornada sem nenhuma garantia. Você não sabe nem se te trará alegrias no futuro. Isso se chama sacrifício. As pessoas têm horror a esta palavra, porque ela desvia totalmente do materialismo que é a nova religião. Se eu pudesse pensar em algo para retomar o equilíbrio, seria criar espaços para compartilhar nossos desafios na maternidade, sem demonizar nosso papel, mas acolhendo e ajudando.
umas às outras. Penso num esforço coletivo para voltarmos a nos ajudar, a criar nossos filhos num conceito de vila como antigamente, quando as mulheres eram artesãs e trabalhavam em casa com outras mulheres e os filhos estavam ali brincando em volta, sentadas nos pés dessas mães e todas cuidavam dos filhos das outras. Vi um movimento parecido com a campanha Desconecta, onde um acordo coletivo foi assinado por centenas de pais se comprometendo a não dar um smartphone para os seus filhos antes dos 14 anos, para que essas crianças não se sintam excluídas e tenham com quem brincar na escola. E pensei, por que não podemos repensar nossas comunidades para outros aspectos da nossa dinâmica no maternar? Hoje, maternamos sozinhas. Não compartilhamos valores mais, não compartilhamos nem espaços muitas vezes. As famílias estão distantes e carregam muitas vezes esse hábito de suprimir as emoções. Se temos que mudar a cultura, deveríamos parar de capitalizar em cima da maternidade. Chega de kit maternidade, chega de fotografias na sala de parto, celebre o natural. Um bebê e uma mãe em transição acabaram de nascer. Deixe essa família chegar em casa e quando eles estiverem prontos, vá lá e ofereça umas marmitas de comida saudável, ofereça uma limpeza. Se não puder bancar nada disso, ofereça um colo para esse bebê, para que essa mãe possa tomar banho, um banho um pouco mais demorado hoje. Se não estiver disposta a fazer isso, então acolha e respeite a privacidade dessa família, reconheça a dor, ofereça ajuda e não pitaco. Pare de trazer a trombeta da vitória quando o que essa mãe precisa é de uma canção de ninar e suporte para passar pelos primeiros meses, pelo menos. Quando essa criança estiver maiorzinha, ofereça ser babá para que essa mãe possa olhar para si por algumas horas, pelo menos. Talvez, se recuperássemos essa noção de comunidade, muitas mulheres não veriam o aborto como opção. Elas se sentiriam apoiadas e não perderiam a própria identidade. Vamos falar mais abertamente sobre a realidade de maternar, não somente entre nós, mas também para os jovens. Que tal fazer do trabalho de cuidar de crianças um trabalho temporário para jovens? Eles poderiam ver que a mãe é a influência maior da vida de um ser humano, a função mais importante, mais divina. Formar vidas é um trabalho grandioso. O sentimento de sobrecarga vem da visão feminista que despreza qualquer noção de sacrifício como parte da jornada de vida. O que vejo é um desprezo à ideia da existência de Deus ou qualquer valor moral superior, porém todos agora se tornaram o próprio Deus que decide quem vem ou não a este mundo, assumindo que essa criança terá uma vida miserável, assumindo que ele ou ela será infeliz e priorizando o seu prazer imediato. Você não tem esse poder apesar de achar isso. Gostaria que transformássemos esse feminismo liberal em um feminismo maternal, uma aceitação incondicional do gênio feminino que começa em casa, mas reverbera muito além. Não é uma regressão ao tradicionalismo, nem uma rejeição das mulheres no ambiente de trabalho. Em vez disso, é a noção radical de que a maternidade importa, não apenas biologicamente, mas também cultural, espiritual e politicamente. Sei que este assunto é complexo demais e que não me aprofundei em aspectos polêmicos deste debate, como gravidez decorrente de violência sexual. Meu intuito era mesmo trazer os princípios do valor da vida e da maternidade que podem influenciar inclusive essas mulheres vítimas e trazer paz, seja qual for a decisão que tomarem. E essa paz só vem com consciência e não com ódio e ressentimento. O que antecede esses crimes também importa. Uma sociedade despida de valores morais e de qualquer coisa que seja sagrado. O sistema criou uma realidade invertida. O mal é apresentado como bem e o bem como mal. Mentiras são apresentadas como verdade e a verdade como mentiras. A saúde é apresentada como doença e a doença como saúde. Em nome da vida, eles glorificam a morte. Em nome do feminismo, eles denigrem as mulheres. Não se deixe levar no efeito manada. Espero ter contribuído para uma reflexão mais profunda. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe, comente, dê um like para que o vídeo alcance outras pessoas. Vejo vocês na próxima.